Já estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar este programa também ao vivo no aplicativo Twitch TV, daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV a partir das 17 horas. 7h51, Campos amanhece com tempo nublado nesta quarta-feira. Ontem ventou muito, havia até previsão de ressaca aqui na região litorânea. E para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia traz aí a previsão de tempo predominantemente nublado. Há um alerta também de chuva forte, né, colocado aqui na página do Instituto Nacional de Meteorologia, para a região sul do Espírito Santo e também aqui norte fluminense. Temperatura hoje na casa dos 28 graus de máxima, 19 de mínima. Aqui no centro, nublado, faz 21 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós estamos conversando com o médico urologista Gustavo Araújo. Estamos falando sobre o simpósio de urologia e urooncologia que vai acontecer em Campos, é o simpósio de urologia e urooncologia do Norte Fluminense, que vai acontecer em Campos nos dias 18 e 19, e tem aí uma parceria da Sociedade Brasileira de Urologia com o Instituto do Câncer e também Oncobeda. Nós vamos entrar nessa parte já também dessa parte de oncologia, e aí, né, detalhar um pouco mais para os ouvintes, para quem nos acompanha, para quem nos segue também, sobre essa questão que é terrivelmente complicada e que em muitos casos, como já relatou aqui o próprio Gustavo Araújo, são perfeitamente reversíveis, são tratáveis. Hoje, com a tecnologia e com o avanço da ciência e medicina, né, ficam mais acessíveis. O doutor Gustavo, só para a gente retornar aqui ao assunto, teve uma pergunta que a gente fez mais cedo, vinda lá do Kleber, aqui para mim, o Kleber Machado, né, onde ele colocou aqui esse rastreamento, né, que antes até mesmo era não orientado pelo Ministério da Saúde e também pela Organização Mundial de Saúde, como ele citou aqui. Agora, você falava nessa orientação aí de seguir fazendo o exame ou não, você falava na parte financeira. Gostaria que você voltasse a abordar nesse tema, porque para muita gente é um tabu e para outros é uma questão financeira. Como é que funciona? Inclusive essa questão do PSA também, que me parece ser um exame complementar e não um exame isolado que resolva a situação, que é outro tema também para a gente falar. Aí, por favor, me explica como é que é essa parte aí. Essa divergência de orientação ocorre não só na urologia, como em diversas áreas, quando a gente conversa sobre sociedade e órgãos governamentais, né? Então, quando a gente está falando de OMS, Ministério da Saúde, a gente está falando basicamente de órgãos governamentais que avaliam custo e efetividade, né? Quando nós, as sociedades, vamos orientar ao paciente alguma recomendação, rastreamento, enfim, a gente avalia basicamente a eficácia daquele método, né? E nesse caso, principalmente quando a gente fala de PSA, que é um exame amplamente disponível, hoje qualquer pessoa consegue fazer um PSA de forma muito fácil, e o toque retal sem custo ao paciente, isso não nos faz entender o porquê de não indicar esse rastreamento, visto que a gente pode trazer ao paciente um diagnóstico muito precoce da doença com exames muito baratos hoje e muito disponível na sociedade. Gustavo, vamos falar um pouco de prevenção dentro da urologia. A gente sabe que prevenção é um tema importantíssimo em medicina de maneira geral, né? Mas especificamente na urologia, que tipo de prevenção, que tipo de cuidados uma pessoa, e você falou que esclareceu bem que não é só a urologia não tem só homens, que cuidados homens e mulheres devem ter para fazerem um autoexame, ou que sintomas devem estar atentos, que podem ser
que a urologia é uma especialidade muito ampla, tá? Que o acompanhamento ao urologista não se inicia aos 50, aos 45 anos, como a gente comentou. A gente está falando em rastreamento do câncer de próstata. Mas, de forma geral, como eu comentei, o urologista trata o trato geniturinário, né? Então, todo menino na infância tem que ser visto pelo urologista por doenças da infância, doenças da adolescência, doenças no decorrer da idade de forma geral. Então, o acompanhamento com o urologista não é feito apenas com o homem, também com a mulher. Lembrando que isso também a depender da idade, aqueles pacientes que apresentam sintomas outros, como infecção urinária, sangramento na urina, enfim, diversos sintomas que estão atrelados à urologia. Então, esses pacientes, sem dúvida, devem procurar o urologista sempre. Quais as doenças mais comuns dentro da urologia? Quais as patologias mais comuns? Como eu falei, a urologia é uma especialidade muito ampla, né? Isso vai depender em relação à epidemiologia, em relação à idade do paciente. Mas no consultório é muito comum nós tratarmos infecções urinárias, cálculo renal. Hoje a população cada vez se alimentando pior, menos atividade física, maior sedentarismo, essas doenças acabam aumentando a incidência. Então, no nosso consultório é muito comum esse tipo de avaliação, não só de patologias malignas, como a gente comentou, mas também das patologias benignas envolvidas na urologia. De tanto que o nosso simpósio não vai abranger apenas a parte oncológica, mas também a urologia em geral. Desde a parte de nefrologia, com cálculo renal, tudo isso, até mesmo a parte de disfunção erétil. Andrologia, né, que é a área da nossa especialidade que contempla a parte da função sexual do homem. Tem também fertilidade, né? Eu vi o Bernardo Pugli vai fazer sobre fertilidade. Né? Perfeito. Nós estaremos recebendo, lembrar que Campos e região, né, apresentam grandes urologistas e especialistas em cada área, né? E não vai ser diferente nesse simpósio, a fim de trazê-los a agregar conhecimento científico a todo mundo. Então, hoje, como eu falei, a urologia são várias subespecialidades e Campos contempla grande parte dessas subespecialidades. E temos grandes protagonistas na região, não só em Campos, Macaé, Itaperuna, Rio de Janeiro, que estarão presentes na nossa cidade para falar sobre os temas. Essa questão do preconceito, que a gente já falou no primeiro bloco, olhando a programação, para poder ver os vários assuntos que vão ser tratados, não foi assim, confesso que, como leigo, né, mas não foi sem alguma felicidade, eu pude perceber algumas mulheres entre os palestrantes. Né? Inclusive, a abertura vai ser para uma mulher, Carolina Pérez, né, para falar sobre estadiamento do câncer de próstata, né, e onde estamos em relação a isso. Mas tem a Amanda Neves também. Sim. Tem, deixa eu ver aqui, outras mulheres. Mas tem mais alguma que eu tenho esquecido? A Elsa é mulher ou homem? Elsa Ribeiro. Tem que olhar aqui no... 15h30, dia 18. Hoje, na verdade, nós temos o feminino cada vez mais presente na urologia, o que em um passado era bem escasso, hoje cada vez mais presente. E Júlia Fernandes também. Júlia Fernandes, isso. O Elcio Bianca Almeida. Na verdade, essa parte, o feminino está cada vez mais presente dentro da urologia, né? Não só como urologista, mas também como oncologistas, fisioterapeutas, todos eles nos ajudando nesse tratamento de forma geral. Se há um preconceito do homem com o urologista, você julga que esse preconceito é maior quando a urologista é mulher? Eu acho que o preconceito existe, sem dúvida, mas tem diminuído bastante. Nós temos aí cada vez mais, a gente vê em congresso um número de mulher muito grande e aumentando cada ano mais. E como eu falei, a urologia não está só na parte oncológica, ou na parte do homem, né? Então, nós temos aí a subespecialidade de uroginecologia, que temos um grupo feminino importante atuando nessa área, em que o preconceito acaba se invertendo e a mulher procurando mais as mulheres quando a gente fala dessa subespecialidade. Essa coisa da mulher estar conquistando espaço faz parte, né? Quer dizer, faz parte acho que todas as áreas. Jornalismo hoje é uma profissão basicamente feminina.
Quando comecei, por exemplo, nos anos 80, não era assim. Mas uma coisa também que tem acontecido, eu já tive como sogro um médico, Pedro Otávio Enes, casado com a filha dele, que é psicóloga, Lívia. Sou muito amigo, é meu clínico geral, o Luiz Otávio, filho dele. Então, eu convivi muito com médico, né? Convivi como... E o jornalista gosta de conversar, né? Sou muito amigo, é meu clínico geral. O que eu percebo, esse é um tema bastante recorrente, não sei se no seu grupo de colegas, assim, Pedro, que é de outra geração, mais velho que eu discutia muito com o Luiz, 40 anos hoje, é uma questão geracional, que a medicina, Pedro julgava, o Pedro, caras como Mauro Elkiki, como Macomo Salem, posso citar vários, que a medicina talvez naquela época fosse uma profissão mais dedicada a pessoas que se sentiam vocacionadas à medicina. E que de um tempo para cá, a medicina virou o investimento para você colher lucro pecuniário, né? Você concorda com essa visão genérica? Não, por quê, Gustavo? Não tem dúvida que sim, né? Hoje a medicina, ainda mais com um grande número de faculdades abertas, enfim, muitas de forma educacional um tanto quanto questionável, mas sem dúvida tem ocorrido no cenário nacional, né? E que dificulta bastante a formação acadêmica, né? Porque na velocidade que se abre faculdade, a gente não tem abrindo hospital para dar conhecimento da forma prática a esses profissionais, né? Então, isso, sem dúvida, traz um déficit de conhecimento a essas pessoas que estão formando. Então, no cenário nacional, eu concordo plenamente que a medicina tem mudado bastante as características das pessoas que vêm fazendo e se dedicando, né? Como a gente estava comentando antes, não é algo rápido. A gente está falando de uma faculdade de 6 anos, com mais especialidades e subespecialidades, que podem chegar aí a mais 7 anos ou mais. Então, realmente, a dedicação é exclusiva à medicina. E se a gente tem profissionais que não estão engajados nesse contexto, o déficit, não só de conhecimento, mas educacional, vem ser muito grande, né? Eu me lembro muito do Pedrinho, por ser clínico, por óbvio, você para o Sargento do seu lado, ele falava assim, que a sinonímia da palavra médico, todo mundo se refere, é o clínico geral, né? Que é aquele cara que sabe de tudo um pouco. Sim. E que ele também falava muito isso. Eu falo Pedro porque é uma referência na sua área, né? Uma referência. E que você é um especialista. Luiz Otávio também é clínico, mas é nefrologista, filho de Pedro. Ele questionava até que ponto não faltava um pouco de base de clínica geral na formação dos especialistas, porque essa situação foi muito questionada. A civilização dos especialistas, né, dos guepardos, só sabe correr, por exemplo. Aí está na savana com a gazela, dá 4 corridas, corre pra caramba, mas não tem gordura para poder correr tão rápido, não pega a gazela em 4, naquilo ele cai e morre de lição, né? Mas, enfim, especialistas de uma área ou outra que são capazes de diagnosticar um resfriado, por exemplo. Como é que você vê isso na formação do médico de maneira geral? Como a gente havia comentado, a preocupação de todos os médicos hoje, sem dúvida, é a formação que vem se criando no cenário nacional, né? Em que, se a gente está falando aqui de um paciente com câncer de próstata, não tem um conhecimento básico de fisiologia e patologias gerais, torna deficitário, não tem jeito. Então, não tem como a gente pensar num paciente que a gente vai operar por câncer de próstata e não imaginar que ele tem uma hipertensão associada, é um paciente diabético, que a gente precisa desse controle restrito, apesar, sim, de a gente usar outros especialistas para nos ajudar nessa área, mas a gente tem que ter um conhecimento básico, uma estrutura sólida, né, nesse conhecimento, para que nos deixe tratar a superespecialidade de forma mais tranquila. Estou colocando aqui o canal de inscrição lá ia começar a digitar aqui lá no site, na página do Face da Folha FM, mas vou repetir aqui ao vivo. Nós estamos conversando com o Dr. Gustavo Araújo, médico urologista,
e estamos falando sobre o simpósio de urologia e urologia do Norte Fluminense, que vai acontecer nos dias 18 e 19. E para inscrição, conforme o Gustavo já falou lá no começo do programa, o canal é contato@SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, né, são as iniciais, @sbu.com.br. Ô, Gustavo, Aloysio, quem colocou lá no Face uma pergunta é o Maurício Batista, Gustavo, é nosso ouvinte número 1. De que o programa entrou no ar aqui, ele foi o primeiro e está até hoje, não faltou nenhum. Ele diz aqui o seguinte, é outro também, que pela pergunta está fugindo mais de você do que o diabo da cruz. Bom, através da ressonância magnética, que é outro canal também, é outro equipamento importante, o médico detecta qualquer anormalidade na próstata, na pelve, que ele repetiu lá embaixo, enfim, é possível usar, vou roubar aqui ou agregar a pergunta do Maurício, parece que, né, seguindo essa linha de preconceito que a Luiz voltou a falar também aí agora, e que é importante a gente abordar aqui, parece que a gente vive buscando, o PSA resolve o problema, não precisa fazer o tal do toque, parece que o toque, o cara vai morrer com aquilo. E, no entanto, é a salvação da vida de muita gente. Então a pergunta é essa ressonância é outro caminho, é mais um equipamento, ou ela pode ser determinante? Esse tipo de pergunta a gente recebe todos os dias nos nossos consultórios a fim de fugir do toque retal, né? E ficar apenas com PSA ou com qualquer exame complementar. Mas é importante salientar que não só a ressonância, mas como outros exames, né? Eles entram nesse rastreamento de forma complementar apenas, tá? Ou seja, aquele paciente que porventura tem alguma alteração, seja pelo PSA ou pelo toque retal, a gente sim lança a mão desse tipo de exame apenas para nos agregar e nos ajudar a um diagnóstico. E não como fator preditor para que a gente cancele a realização de toque retal. E essa pergunta é muito pertinente, visto que no nosso consultório, todos os dias, a gente recebe esse tipo de pergunta. Desculpa, Luiz. Desculpa, João, pode ir. Se você me permite, tem um caso, assim, a gente conhece muitos casos, a gente conversa com os amigos, tem um caso mais recente de um amigo, que eu acho que me parece ser muito comum, talvez no trato do ser humano, no dia a dia, né? O médico detectou uma anormalidade, uma coisa assim, eu não sei a palavra exata que ele usou com o paciente, mas esse paciente não está sentindo nada. E até comentou com a gente, comentou comigo, comentou com o Beto, que está aqui. Falou, gente, estou sentindo nada, eu estou bem, eu não vou continuar não. Ele mandou fazer agora colonoscopia. Mandou fazer agora. Eu não vou fazer isso não, porque isso... Enfim, se o médico detectou uma anormalidade, uma anomalia, não sei, e dali em diante você para por sua conta a prospecção, a investigação, qual o risco que essa pessoa pode estar correndo, meu caro Gustavo? Porque, assim, eu não estou sentindo nada, o cara não está sentindo nada, isso é coisa do médico. O que isso leva também ao risco que essa pessoa pode estar correndo? Como a gente estava conversando, diversas patologias, elas iniciam, né, de forma assintomática, né? Então, a gente, através do rastreamento, a gente descobre as alterações. Isso não é diferente também na urologia. O exemplo que você citou, por exemplo, de um colega que teve uma alteração e necessitou de uma colonoscopia, de modo que se ele deixar isso de lado, não sei qual é a alteração presente, enfim, mas a gente poderia sim deixar de estar diagnosticando patologias pré-malignas ou até mesmo malignas que poderiam ser tratáveis com altas chances de cura. Então, deixar isso de lado, assim como é o caso do PSA, como é o caso, por exemplo, de alterações renais, às vezes a gente faz uma ultrassom e descobre um nódulo pequeno e o paciente não quer investigar, a gente pode estar deixando de diagnosticar e tratar patologias com altíssimas chances de cura. E nesses casos, a progressão, sem dúvida, não é benéfica para o paciente. Para terminar esse bloco e virar a chave para o que a gente vai abordar no próximo bloco, primeiro, são duas perguntas. Meu pai morreu de câncer, né? E câncer no pulmão, carcinoma broncoalveolar.
Ele morreu, na verdade, das complicações da cirurgia que ele fez para tirar o câncer que estava no início, diagnosticado logo no início. E fomos com ele a Santa Casa de Porto Alegre, onde era um dos maiores especialistas na área, que era o José Camargo, a primeira pessoa a fazer transplante de pulmão fora do estado da Califórnia, né? Fora do Estados Unidos, não, do estado da Califórnia, que é São Paulo dos Estados Unidos, né? O estado mais rico. E eu me lembro que você, com uma pessoa muito querida doente, você acaba virando um médico prático, né? Porque você me aprende como é que essas coisas dos médicos, esse linguajar próprio. Eles pegam o substantivo e transformam em verbo adjetivo livremente, como é a ciência. A etimologia da linguajar é muito interessante. Mas Zé Camargo, você deve conhecer de nome, os especialistas da área dele, falou uma frase comigo que eu nunca esqueci. Falou: se eu fosse ministro da Saúde, não que ele quisesse ser, que ele botaria uma frase garrafal em todo o posto de atendimento do Brasil: câncer é tempo. A urologia, que vamos tratar daqui da oncorologia também, né? Você concorda com essa frase do José Camargo? E outra coisa, para virar a chave, foi muito questionada na categoria médica, de maneira geral, sobretudo o Conselho Federal de Medicina, a atitude em relação à pandemia da Covid. Depois que o OMS já tinha refutado, por exemplo, tratamentos com uma cloroquina, por motivo aparentemente político, o Conselho Federal de Medicina continuou defendendo a liberdade do médico de prescrever qualquer coisa, se tratando de um medicamento que a OMS, que é uma autoridade do mundo na área, tinha comprovado ser absolutamente inócuo. Como é que você vê essas duas questões, Gustavo? Quanto ao primeiro comentário em relação do câncer-tempo, isso, sem dúvida, para a gente faz total diferença, né? Visto que se a gente não tem uma equipe engajada desse estadiamento precoce, do diagnóstico precoce, isso traz o paciente chegar a gente cada vez mais com progressão de doença, né? A gente vê muito isso, que a gente trabalha na linha de frente ali da oncologia do BEDA, recebendo pacientes de toda a região ao entorno. Então, aquelas regiões que o paciente não tem acesso aos exames de forma precoce, o paciente, na grande maioria das vezes, chega para a gente já em doença muito avançada. Isso nos atrapalha bastante, tanto a propor um tratamento efetivo, até mesmo propor tratamentos que podem levar a altas chances de cura, né, nesse tipo de paciente. No que tange a segunda pergunta em relação ao seu comentário, eu acho que para a gente sofreu muito com a pandemia, sem dúvida. A pandemia foi algo para a gente que trata a oncologia, atrapalhou bastante, tanto não só do diagnóstico, aquele paciente parou de chegar a gente para fazer o diagnóstico, mas muitos pacientes com doenças gravíssimas deixaram de ser tratados porque acreditavam muitas vezes que a Covid era mais importante, tá? Não foi incomum a gente ligar para o paciente com patologias muito complexas e com grande morbidade. Eu vou dar um exemplo que eu tenho, que guardo na memória, um paciente com câncer de bexiga, em fase avançada, que eu precisaria fazer uma cirurgia chamada cistectomia para ele, que é a retirada da bexiga. E quando eu liguei para ele, ele falou: olha, desculpa, mas em época de Covid eu não vou operar. Mesmo com toda insistência e tentar explicar a importância de não evitar a cirurgia e não parar a vida por conta do Covid, ele decidiu por não operar. Ele retornou após a pandemia em fase avançada da doença. Então, sem dúvida, eu acho que o Covid, sem dúvida, criou frente a determinar diretrizes quanto ao Covid, mas eu acho que teve uma falha em esclarecer quanto a patologias outras que deveriam ser tratadas de forma muito mais rápida que propriamente a preocupação quanto ao Covid. Foi tenso, um momento muito difícil, né? Muito complicado. Meu caro Gustavo Araújo, médico urologista, aqui, me permita rapidamente, só para a gente fazer uma nova pausa aqui, mas bem ligeira essa, e aí sim a gente virar a chave, como já anunciado aqui pelo Aloysio, para a gente falar um pouco sobre a sua percepção de saúde pública aqui no município de Campos. São 8h16, você está ouvindo o Folha no Ar, aqui pela Folha FM.
com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Dentro de instantes, de volta com o Folha no Ar. Nem todo herói usa capa, mas todo pai gosta de ganhar presente. Compre o presente para o seu herói no Comércio de Campos. Uma campanha da ASIC, Associação